Olá, eu sou o Leandro Lopes, reitor do Unimetrocamp Weiden, e esse aqui é o Pod Weiden. Olá, eu sou a Fernanda Guimarães e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Weiden, o programa que compartilha informação, conhecimento e educação. Nosso convidado de hoje é Leandro Lopes, reitor do Unimetrocamp Weiden, que está há 18 anos no mercado educacional de ensino superior. Já atuou como docente nos cursos de administração, RH e marketing. Nos últimos 14 anos, desenvolveu trabalhos em cargos administrativos como coordenador de curso, consultor de gestão e qualidade, diretor de unidade, gerente administrativo e financeiro e gerente acadêmico. Seja muito bem-vindo, Leandro, ao nosso Pod Weiden. Obrigado, Fernanda. Obrigado. A gente esqueceu alguma coisa do seu currículo? Não, nem sei se eu sou tudo isso aí. De tudo isso que você é, hoje em dia você ocupa um cargo muito importante, você é reitor. Sim. Qual é a sensação de ser reitor? É uma honra, né? Uma honra representar uma instituição, mas, sobretudo, estar à frente de um negócio que transforma a vida das pessoas. Esse é o grande propósito. E transforma, talvez, por uma das principais ferramentas de transformação, que é a educação. É isso que é o que move a gente, de forma geral. O reitor, ele tem um minuto de paz quando ele passa no meio de um campo? Nenhum. Todo mundo sabe quem é, todo mundo tem uma coisa para perguntar, né? Sempre tem alguma coisa para perguntar, alguma dúvida para tirar. Eu só fico livre quando eu digo que eu estou indo para a sala de aula. Aí eles me respeitam e falam assim, não, então vai, professor. Ah, você dá aula ainda hoje Eu dou em dia? aula, ainda dou aula. Que legal. Não dá para sair de sala de aula, é impossível. É impossível. A sala de aula é o local mais mágico que tem dentro desse processo. É onde as coisas acontecem de verdade. Você esquece de quem você é, você esquece de família, de problemas, de tudo. E só foca nesse processo de ensino, que é maravilhoso. Como é que é para conciliar as duas funções? Assim, é tranquilo porque você já está lá dentro, mas é outra demanda, né? É outra demanda. É difícil conciliar, mas precisa do planejamento, como sempre, né? Então, a gente se organiza dentro da rotina, das reuniões, enfim, da resolução de problemas, mas escolhe ali os melhores dias, os melhores horários para estar em sala de aula e não perder esse contato, esse vínculo que é tão importante para a gente. É quase como um termômetro de como as coisas estão indo dentro na prática da unidade, o que o professor sente e o que o aluno sente. Isso é muito importante. Bacana. Leandro, a gente vai conversar hoje, basicamente o nosso tema é sobre como ampliar possibilidades através da graduação. Sim. Porque hoje em dia, eu acho que com a modernidade, e aí outros cursos vão surgindo, outras maneiras, até acho que o empreendedorismo, né, que seduz muitas pessoas, e eu acho que algumas pessoas hoje talvez até subestimem o poder de uma graduação. Para você, ela se mantém, ela até mais, hoje em dia existem outras formas. Você sabe, Fernanda, que eu me pego pensando sobre isso, né? O nosso trabalho também envolve a questão de captar, de buscar alunos, e às vezes a gente percebe alguns alunos que não têm o interesse de seguir para o ensino superior, sair do médio e ir para o superior. Muito em função de algumas questões financeiras. Mas a gente também percebe algumas pessoas que às vezes perdem o foco. Para mim, a graduação ainda continua e vai continuar durante muito tempo como um processo fundamental do desenvolvimento profissional. Acho que a gente tem, sim, uma situação muito favorável com a evolução da tecnologia, com a disponibilidade de informações que a gente tem na internet, mas tem algumas coisas que é só na faculdade, é só durante uma graduação que a gente consegue vivenciar. Né? A gente tem pontos do desenvolvimento humano que não foca apenas em competências técnicas. E, além disso, né, quando a gente pensa numa graduação, um curso ele é pensado de forma a desenvolver o aluno em todas as suas competências com começo, meio e fim. E, para isso, teve profissionais por trás para pensar numa matriz curricular que seja consistente para o desenvolvimento de todas essas competências, coisa que você não vai encontrar na internet. Não vai encontrar num vídeo do YouTube.
Você vai ter que ser o seu gestor do teu processo e que, em algumas vezes, você pode, talvez, não saber para onde está indo ou ter que recuar nesse caminho. E na graduação, você tem esse modelo pronto, né? Pensado, a evolução das disciplinas, as competências que são necessárias para cada momento da formação, as práticas e quando essas práticas precisam entrar. E fora que a questão do que a gente traz muito dentro da Unimetrocamp, de trazer a realidade do mercado, de trazer a possibilidade do profissional vivenciar as coisas que acontecem de fato no mercado de trabalho ainda na faculdade. E isso não seria, talvez, possível em outro momento. Então, sim, de forma, para finalizar a sua pergunta, a graduação, o ensino superior, de forma geral, ele é necessário, vai continuar sendo, ainda com todas as informações que a internet tem. Que, na verdade, o que a gente tem na internet são dados. Sim. Cabe a gente buscar, juntar isso, transformar isso numa informação e gerar conhecimento posteriormente. E isso também é um processo. E esse processo é gerenciado dentro de uma graduação formal. E isso é inegável, que a transformação do profissional durante esse processo. Eu acho que, pelo que você está falando, vai muito além de um simples diploma, digamos assim, né? É o quanto o profissional ele está capacitado para exercer aquela função. Então, talvez a gente ache que o meu currículo não consta um diploma, mas eu consegui uma oportunidade em algum lugar. Mas você talvez não tenha aquela vivência que a gente tem quando a gente está na faculdade, né? Não tem. E é muito importante. Dentro da faculdade você vai interagir com seus amigos, né, que também são profissionais, Sim. Que vão trazer outras experiências para você, com os professores, né, que são as nossas referências sempre. Todo mundo que terminou uma graduação sabe, né, a lembrança que é aquela lembrança gostosa daquele professor que apoia, que orienta, que dá caminho. Então, isso tudo é muito diferenciado, realmente, para a preparação, né, desse profissional. Fora, obviamente, a questão formal, né, do conhecimento específico de cada área de conhecimento, de cada curso. Existem dados, então, Leandro, assim, que mostre que o nível de empregabilidade para uma pessoa que ela procura a faculdade e até uma pós-graduação, eles são mais amplos, até a média salarial ela pode ser considerada mais alta? Sim. Fernanda, eu pesquisei um pouco sobre isso, né, para encontrar dados quantitativos mesmo para demonstrar. Nós temos uma área de carreiras que comprovam dentro da nossa própria instituição o quanto que o aluno evolui em termos de condição salarial quando ele já entra no ensino superior. Imagina quando ele sai. Então, eu costumo olhar muito para o mercado, por exemplo, de vagas, de oferta. Então, quando você olha a descrição de uma vaga, né, de um auxiliar administrativo, de alguém que vai trabalhar na área de qualidade, enfim, e que não exige, de repente, um curso superior, o valor salarial ele é pelo menos 30% menor do que quem está com um curso superior ou em andamento ou já concluído. Então, é inegável, né, que o quanto o ensino superior pode acrescentar a esses profissionais em termos de oportunidade mesmo, tanto de trabalho, de função, quanto a progressão salarial. Existe essa média de 30%. É muito difícil de fazer uma média geral, porque as áreas, por exemplo, de saúde, TI e engenharia são as 3 áreas que mais demandam, né, de profissionais no mercado de trabalho hoje. Mas são áreas muito diferentes. Sim. E aí essa média é uma média muito aproximada, mas a gente acredita que o ensino superior já acrescenta de cara 30% de largada aí na remuneração desses profissionais. Leandro, e para além do ambiente acadêmico, você acha que a faculdade ela também soma muito no desenvolvimento de cada pessoa, na questão dela ter uma maior capacidade de resolver problemas, dela ter mais disciplina, dela ter
mais responsabilidade mesmo, né? A Sim. gente sabe como eu já passei por isso também. Passei por mais de uma graduação, na Opa, verdade. legal. E a gente sabe como a faculdade ela demanda isso da gente, né? Demanda e tira a gente, na verdade, da nossa zona de conforto. Então, se você pegar, por exemplo, um aluno que acabou de sair do seu ensino médio, que tem aquela vivência conhecida ali de casa, escola, alguns, né, já trabalhando, mas uma realidade muito no controle, né, da sua vida pessoal e de estudante, assim. Quando você vai para a faculdade, você encontra um universo totalmente diferente, né? Um universo, universidade. E ali é um universo de possibilidades. Um curso superior hoje, ele não tem e nem pode, na grande verdade, nessa realidade da preparação do profissional para o mercado de trabalho, focar apenas em competências técnicas. Esse é um ponto que para a gente é muito claro. Nossa matriz curricular, por exemplo, hoje, o nosso modelo de ensino, que é muito mais do que uma matriz, um conjunto de disciplinas, o nosso modelo de ensino como um todo, ele prepara o nosso aluno tanto para essas competências técnicas específicas para exercer a profissão que o aluno escolheu, quanto para as competências comportamentais, as chamadas soft skills. Tem uma frase, né, que hoje a gente ouve muito, que está virando até um jargão, que o que te coloca num emprego são as suas competências técnicas, mas o que te tira, na grande maioria das vezes, são as suas competências comportamentais, né? Então, hoje, a gente já olha para essa realidade e pensa que a gente precisa preparar esse aluno para além de saber a parte técnica da execução do seu trabalho. Mas as questões comportamentais, né, de relacionamento, de comunicação, de resolução de problemas, como você disse, e de relacionamento interpessoal, de trabalho em equipe, tudo isso que a gente já sabe, que todo mundo diz que é importante, isso a gente consegue preparar também dentro da faculdade. Tem um ponto apenas que o aluno precisa querer. A gente tem Sempre. exemplos desses comportamentos que são mais recorrentes, assim, do que te tira do mercado de trabalho? O próprio trabalho em equipe. Imagina você trabalhando numa equipe onde você não consegue se relacionar ou não consegue compartilhar do seu trabalho ou entender que o seu trabalho ele depende e pode dar andamento a outros processos de outras pessoas. Isso é um exemplo muito claro, né? A própria, às vezes, a questão que a pessoa tem dificuldade no seu próprio desenvolvimento por achar que está bom, que está ok. Né? Onde está a busca? Onde está a inovação? A vontade de querer se desenvolver, de aprender, enfim. Esses comportamentos têm a ver com atitude, são comportamentos atitudinais. E isso tem um peso muito grande no mercado de trabalho. Leandro, e você acha que hoje, com essas modalidades que a gente tem de uma faculdade presencial, EAD, isso facilita ainda mais o acesso ao ensino superior? Você acha que isso talvez, na visão de algumas pessoas, tenha banalizado o ensino superior, no sentido de... Algumas pessoas elas não dão a devida importância para o EAD, né? Elas subestimam até o quanto elas são boas, assim. São boas, importantes e fundamentais. Você colocou uma questão anteriormente sobre o desenvolvimento, por exemplo, da responsabilidade. Responsabilidade, autonomia, isso está ligado, por exemplo, ao processo de ensino à distância. Nos cursos que são 100% presenciais, se o aluno ele não tiver consciência de que o seu desenvolvimento depende única e exclusivamente da sua responsabilidade em sentar diante do computador, em pegar o seu celular e ir para a aula, então não vai fazer sentido para ele. Então, as modalidades, as diferentes modalidades, o presencial, o semipresencial e o EAD, né, o 100% EAD, eles vão se adequar à realidade de cada aluno e à realidade até de disponibilidade de tempo, de horários, de deslocamento, quanto à sua adequação para o processo de aprendizado. Algumas pessoas são mais autônomas, outras
Nem tanto. Precisa ali daquele empurrãozinho do professor, precisa desse incentivo. Outras não. Falam assim, não, eu tenho meu planejamento aqui, o meu cronograma, então eu defino os meus dias, os meus horários e sigo. Então, as modalidades se adequam a essas realidades. A realidade da sua forma de aprender, do seu tempo, do seu local, aonde você está e qual é a distância, de repente, de um local mais próximo. A gente sabe, cidades grandes, a gente está aqui em São Paulo, por exemplo, falando para o Brasil todo por esse podcast. E a gente sabe o quanto é difícil as pessoas se deslocarem, né, da sua casa ou do seu trabalho para a faculdade. O semipresencial, por exemplo, ele pode ajudar nesse sentido, né, no qual você frequenta até 2 vezes por semana no campus e as outras aulas, as outras disciplinas são online. Isso dá uma flexibilidade muito bacana. Se você não tem disponibilidade nenhuma, então a opção é o 100% EAD. Né? E o presencial, mesmo presencial, a gente inclui, de acordo com as diretrizes do MEC, alguma carga horária também de disciplinas na modalidade à distância, justamente para preparar para essas competências que a gente mencionou, sobre autonomia, planejamento, rotina de estudos, porque a gente precisa incluir esse hábito para o aluno. A gente percebe, por exemplo, quantas empresas hoje têm no seu processo de desenvolvimento dos colaboradores cursos que são online. E se o nosso aluno chega e para nunca esse... teve contato, né? Exato. Então, esse é mais um dos pontos que traz, né, a realidade da tecnologia, da informação, do ensino à distância para dentro da realidade, vamos dizer, material, física, real. Quando você falou que não só é bom, como é necessário. Isso de fato, né? Eu acredito que se não existissem essas modalidades hoje em dia, muitas pessoas não teriam acesso ao ensino superior pela realidade que elas vivem, de uma carga horária mais extensa, ter que conciliar a vida dentro de casa com a vida profissional e estudar ainda também, né? O EAD, ele é ainda mais procurado na pós-graduação? Eu acredito que o EAD vem numa crescente, fundamentalmente durante e após a pandemia, muito grande, uma crescente muito grande. Tanto na graduação quanto na pós-graduação. Na pós-graduação, isso acaba sendo um pouco mais evidente, porque depois de formado na sua primeira graduação, o aluno ele quer buscar outras coisas, né? E a pós-graduação online, por exemplo, ela oferece a oportunidade de você ter contato com profissionais que são profissionais renomados dentro daquela área, dentro daquele setor. Então, a pós-graduação EAD, sim, ela tem um mercado grande em EAD, bastante evidente, mas o EAD como um todo, ele ganhou muita força ao longo dos anos e, durante a pandemia, se escancarou a necessidade da ferramenta digital como uma ferramenta para o ensino, né? O meu mestrado, por exemplo, foi exatamente sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação para o processo de ensino. E isso fica muito evidente, né? Tanto a necessidade e o quanto isso contribui para a formação do aluno. Então, o EAD ele só se fortalece em números, né, em quantidade de alunos ingressantes, é muito evidente esse crescimento. Perfeito. Leandro, falando, sem fugir do tema que a gente está, eu queria falar um pouco sobre metodologia, porque é o tema do nosso Aiden Explica de hoje. Metodologia ativa é definida como as estratégias de ensino pautadas no aluno. Isso significa que toda a construção da aprendizagem leva em consideração o perfil e a preferência do aluno. Leandro, é através disso que a gente cria uma metodologia mais individualizada? Fernanda, eu não gosto, mas eu vou responder a sua pergunta com uma palavra que eu detesto. Depende. Depende, porque a metodologia ativa, o foco principal é fazer com que o aluno participe ativamente do processo de aprendizagem. Só que diante de uma sala de aula grande, por exemplo, é difícil você sempre pensar nesse processo de individualização ou de personalização do estudo. É possível, dá para fazer.
No entanto, quando a gente olha para as metodologias ativas, elas têm vários métodos, várias ferramentas que a gente pode utilizar, né? O aprendizado baseado em problemas, por exemplo, é um. Esse foca numa individualização, de repente, do processo. Então, o indivíduo ele pode... funciona? Na verdade, a gente apresenta um problema, um caso real, e aproveita o repertório, né, do aluno e com alguns conceitos que foram dados previamente, e o aluno vai trabalhar no desenvolvimento desse problema. Ou seja, eu não estou trazendo uma situação hipotética, estou trazendo um caso real. Sim. E pedindo desenvolvimento. Então, é apresentado um problema e estruturado uma sequência para que esse problema seja desenvolvido, né, com base naquilo que ele aprendeu na teoria e nos seus conhecimentos prévios também. Nesse aspecto, a gente consegue fazer um trabalho mais individualizado. Agora, quando a gente foca, por exemplo, numa sala de aula invertida, no qual o professor não é mais o centro, não está mais à frente, né? É uma desconstrução total do modelo. E aí você tem que colocar o aluno para participar disso, para dizer o que pensa, para resgatar o conteúdo, o conceito e trazer para a aula para ser compartilhado. E aí é uma construção mais coletiva. Sim. E nesse sentido, aquele aluno que é mais tímido, que tem medo de falar em público, ainda que seja um desafio, e se ele quiser, ele vai conseguir trabalhar para superar, em alguns momentos ele pode não se sentir à vontade. E aí a gente pode dizer que a metodologia ativa não é a individualização do processo de ensino. O que a gente foca, na verdade, é que ele seja o centro do aprendizado dele. Aquela coisa de sentar na cadeira e olhar para frente e ter o professor ali na lousa, com o canetão, com o giz, não é a proposta da metodologia ativa. A metodologia ativa é a participação de tudo. A gente chama de metodologia ativa, né? Mas quando a gente promovia os debates lá atrás, eu tenho mais de 20 anos de formado. Mas no ensino médio, por exemplo, que o professor, né, trazia situações críticas da sociedade, da política, e fazia a gente debater em sala de aula. Isso é uma ferramenta de metodologia ativa, o debate, né? A gente pode chamar muito mais de personalizado do que individualizado. Exato, né? Exato. Que aí sim faz sentido. A personalização, você vai adaptar o método didático que você vai utilizar, vai escolher o método didático que você vai utilizar, adequado ao tipo de conteúdo para o desenvolvimento do conhecimento. Então, são 3 aspectos muito importantes. E isso inclui também o uso da tecnologia. Sim. Né? Existe uma teoria que chamada de TPEC, que é quando você junta a tecnologia, a pedagogia e o conhecimento. As metodologias ativas, elas se pautam e se baseiam, na sua grande maioria, com o uso das tecnologias. Não precisa ser tão somente, mas uma grande maioria, sim. E aí, quando você junta essa tríade de tecnologia, de conhecimento e didática, ou seja, você vai escolher qual é a sua melhor prática didática para ensinar o conteúdo, para desenvolver esse conhecimento por meio da tecnologia. Aí a gente tem um ensino talvez bem mais efetivo, do ponto de vista dessa construção, né, desse referencial, dessa base de formação que seja mais consistente. O melhor dos 3 mundos. O melhor dos 3 mundos. Leandro, você falou aí que você tem mais de 20 anos de formação e de carreira na área da educação, você tem mais de 10 já. Não, eu fiz 19 anos de ensino superior no dia 2 de agosto agora. Já quase 20 anos já. Quase 20 anos. E na área da educação atuando já são mais de 10 anos, não é isso? Sim, sim. E aí, qual a principal mudança que você percebeu? Uma década já nesse ramo. Falei assim, sentiu? Desculpa. Sentiu... Mas é uma década nessa área. E aí, qual a principal mudança que você percebe de 10 anos atrás para cá, no ramo da educação? Fernanda, mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Mudou o comportamento do aluno, mudou o comportamento do professor, mudou a nossa forma de dar aula, de enfrentar a realidade do mercado e trazer para a sala de aula. Mudou tudo, né? Então, eu estava até falando, né?
Até todo mundo diz que tecnologia é importante, é necessária, precisa ser inserida no processo de ensino-aprendizado e tudo mais, mas a gente ainda tem professores extremamente resistentes. Ou seja, mudou a inserção da tecnologia. Hoje ela é muito maior, mais pesada, a gente vê isso de forma rotineira no nosso dia a dia, e isso no ensino não é diferente, e o professor ainda tem algumas certas dificuldades e limitações. Então, assim, mudou a exigência daquilo que é necessário, mas a gente ainda vem aprendendo. E que bom, o processo de aprendizado é contínuo. Em relação aos nossos alunos, de forma geral, os nossos alunos hoje eles são, de fato, mais imediatistas. A gente tem a presença da tecnologia como um fator acelerador disso, por exemplo. Enquanto você está ali na sala de aula falando, conversando com ele também está no celular buscando se aquilo que você diz está certo ou está errado. Ou buscando ali um complemento. Essa parte deve ser... É um desafio. Você está brigando contra o Google, você está dando aula. Exato, mas é aí que tá. Não dá para brigar. Tem que trazer, tem que ser amigo do Google. Mas ele tem que vir para a sala de aula. Tem uma boa procedência, né? Exatamente, exatamente. Então, quando você fala o que muda, por exemplo, é isso. Tem um monte de informação. Essas informações estão totalmente desconectadas, então, assim, o que não muda é a necessidade do professor para ajudar nesse caminho, nesse desenvolvimento, de colocar isso aqui. O que é o certo? O que é o bom dessa informação? Onde eu consigo a melhor informação? Então, isso é muito interessante. Então, acredito sim que esse imediatismo que os nossos alunos têm, né? que a gente, na verdade. Hoje a gente está com 2 celulares na mão, com 4 reuniões acontecendo ao mesmo tempo. É a necessidade, né, que a gente vive. Parece que falta horas, né, no nosso dia. Eu não ia aguentar mais 2 horas, não. Na sua, então, deve faltar demais, professor. Não, tá bom, deixa 24, a gente se organiza, se planeja para o próximo momento. Eu acho que falando em relação a isso, a questão de planejamento, isso é um ponto importante. Acho que fica ainda mais evidente a necessidade de se planejar. Então, se antes a gente tinha mais tempo, a gente conseguia encaixar mais atividades, hoje a quantidade de informações de atividade que a gente tem pede que a gente se planeje mais. Isso é uma coisa que é fundamental, que a gente precisa fazer. E tanto os professores, quanto os alunos, quanto a própria instituição enquanto organização. Tem hora que a gente esquece que virou adulto, né? E aí, a qual momento a gente começa a planejar, que as horas elas já não sobram tanto como na nossa adolescência, e aí você saiu da faculdade, entrou no mercado de trabalho, tem que começar uma pós, isso se adapta também. Acho que às vezes a gente esquece de botar cada coisa numa nova casinha, né? Tem algumas coisas que são clássicos, né? Falar sobre a importância ou a necessidade de planejamento. Claro, né? Isso é evidente, mas a gente não se planeja. O fato é que a grande maioria das pessoas não se planejam. Eu sou da área de negócios e, inclusive, as micro, né, pequenas empresas também não têm esse hábito de planejamento. Então, imagina o profissional não, mas esse aluno, né, saindo do ensino médio, tendo que planejar sua carreira a longo prazo. Hoje à tarde, por exemplo, eu tenho uma palestra numa escola de ensino médio, que a gente tem essa atividade, né, junto com a equipe do High School, de ir até as escolas, levar um pouquinho da instituição, levar um pouquinho desse universo do ensino superior para lá. Imagina o que é para esse jovem, esse adolescente, tendo que decidir o que ele quer ser para o resto da vida. Porque essa é uma pergunta que todo mundo faz. E é desconfortável, né? E a gente precisa ser alguma coisa para o resto da vida? A gente pode se transformar, descobrir outros caminhos. Sim. O importante é valorizar o conhecimento que você vai adquirir dentro desse processo e como usá-lo. Então, planejamento é importante, Fernanda, para iniciar a sua jornada no ensino superior? Mas eu tinha uma professora no mestrado que dizia assim: Leandro, primeiro as coisas primeiras. E parecia uma bobagem, mas faz muito sentido, porque a gente tem mania de colocar algumas coisas adiante, que não são tão importantes assim, e deixar no segundo plano a graduação, por exemplo, ou o tempo que você precisa se dedicar para isso. Planejamento é fundamental, precisa. Às vezes ele não acontece como a gente gostaria que fosse, né, de forma sistematizada, pensando exatamente em cada passo que esse aluno vai dar durante o caminho dele, durante a jornada. Mas eu acho que o importante é o caminho, né? Vamos caminhar, né? Tem que dar o primeiro passo, tem que entrar,
vivenciar o que é isso, vivenciar o que é o ensino superior, esse universo, né? E se organizando à medida do possível. Se puder parar, sentar, se organizar com ferramentas certinho de planejamento, de planilhas e tudo mais, Perfeito, bacana. né? Mas não. O ideal nem sempre dá para ser feito, Nem né? sempre, mas é importante a gente sentir. Sim. Sentir o que está acontecendo no momento e pensar, essa oportunidade é para mim? Então vou. Essa oportunidade é para mim? Não, não é agora, mas pode ser. E o que eu vou ter que fazer para quando ela aparecer novamente eu ir buscar? Ou essa oportunidade para mim? Não, essa definitivamente não é. É reconhecer um pouquinho também das suas limitações dos seus gaps de desenvolvimento, principalmente. Perfeito. Eu quero daqui a pouco explorar um pouco mais sobre essas dicas que eu acredito que você tem para dar para a gente a respeito da faculdade e até mesmo do mercado de trabalho. E por isso também eu queria chamar aqui a nossa dica Widen de hoje. O método de ensino tem que acompanhar as mudanças dos estudantes. Hoje o aluno é muito mais imediatista, muito conectado, por isso o ensino tem que ser adequado ao novo comportamento do aluno. Esse é um dos fatores para hoje termos ensinos diferentes, modalidades como EAD, semipresencial, flex e presencial. Por isso é interessante buscar aquele que mais combina com sua rotina. Você concorda com isso? Concordo. A gente tem modalidades para todos os gostos e todas as situações e realidades. Né? É isso aí. Perfeito. Leandro, a gente já está quase chegando no final. E eu queria de você, e que eu acho que é o pessoal que nos está ouvindo também está esperando muito, são dicas de como otimizar o nosso tempo na faculdade, no sentido de como é que eu exploro isso aqui, qual a maneira que eu posso trazer da faculdade, que eu vou aplicar depois na minha carreira, no mercado de trabalho. Porque às vezes a gente tem muita teoria, e aí depois a gente faz, como é que eu vou aplicar isso aqui? Eu acho que, resumindo as minhas palavras, no sentido de, se você voltasse hoje para a faculdade, o que é que você faria diferente? Quais áreas você daria mais atenção? Qual comportamento você teria ou não teria? Você sabe, Fernanda, que eu tinha pouco tempo, eu já trabalhava e estudava. Então, o meu objetivo sempre era aproveitar o máximo possível da sala de aula. Então, se eu estava na sala de aula, eu estava na sala de aula. Então, essa é a principal dica. Você já dedicou o seu tempo, você já separou parte do seu tempo de vida para ir para a faculdade. O que pode te tirar desse foco enquanto você está dentro da sala de aula ou ali naquele momento na frente do computador? Muitas coisas podem, mas você precisa decidir que naquele momento é o seu momento de desenvolvimento. Se você não tiver com esse propósito, aquele momento que você vai estar ali vai ser muito provavelmente um momento perdido. De tempo, de dinheiro, né? Enfim, minimamente do seu tempo. Então, acho que a principal dica é aproveitar os momentos de aprendizado. Eu gostava muito, mas podia explorar muito pouco, porque eu estudava numa cidade, morava em outra, mas as atividades que aconteciam para além da sala de aula, elas eram extremamente ricas em conhecimento e aprendizado, e principalmente em função da troca, né, de experiências em relação daquilo que acontece no mercado de trabalho. Então, essa é uma outra dica. Se existem atividades paralelas, né, à sala de aula, o que a gente chama, né, dentro do ambiente acadêmico de atividades complementares, aproveitem. Elas são relevantes, elas complementam o aprendizado e traz, inclusive, momentos de vivência profissional e que acrescenta muito para a vida do aluno. Você, como reitor, você percebe que essa virada de chave do aluno do ensino médio para a faculdade, ela demora um pouco para acontecer. Eu percebia isso como aluna. Eu dizia, gente, não é possível que esse pessoal tá pagando mensalidade, porque para vir para a faculdade e ficar rodando para lá para cá, ou então conversando durante a aula, porque ali é a sua primeira formação como profissional. Então, tudo ali, dali para frente, vai ser importante para mim. Demora um pouquinho para acontecer, mas é engraçado que tem ciclos. Então, o aluno chega logo no primeiro dia de aula, vem igual aquele coelhinho assustado, porque ele foi retirado daquele ambiente que ele tinha, aquele grupo de amigos que ele conhecia e que todo mundo o conhecia. Uhum. Ele chega num ambiente totalmente diverso, onde ele não conhece ninguém, numa realidade muito diferente, muito autônoma, né? Então,
no primeiro momento chega muito quietinho, muito tímido, atento, mas basta algumas aulas para começarem a se identificar, as pessoas começarem a se reconhecer, para formar novamente grupos. E que bom, né? Que isso é importante, faz parte do processo. E aí eu falo que tem aquela fase que é a descoberta, que você recebe a liberdade, você não sabe o que você faz com ela. Algumas pessoas sabem... O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Exatamente. E alguns alunos sabem bem o que fazer e focam porque tem propósito. Outros não porque não tem propósito, mas querem aproveitar um pouco disso, aí se perdem um pouquinho, vão ali para o barzinho, vão fazer uma outra atividade, vão na cantina aproveitar. São anos maravilhosos, né, que a gente vive. E aí, de repente, em algum momento, acho que até pela evolução, né, do conhecimento, das relações com as pessoas, da vivência dentro da universidade, né, aí eles são recuperados novamente em algum momento para a realidade, tipo, puxa, preciso levar a sério isso aqui. É o que eu escolhi, é o que eu vou fazer pro resto da vida. Agora, tem uns que descobrem tarde, no último semestre, mas graças a Deus a maioria acabam sempre valorizando o quanto importante é essa jornada, na verdade, de vida. É engraçado que a gente não esquece, né? Sei lá, você fez faculdade com algum aluno que você via que ele não era muito ativo ali, não. E aí você chega para tomar uma injeção, um remédio na veia, é ele que vai atender. Um Tem perigo, outra pessoa aqui. Um perigo. Leandro, já que a gente está falando sobre isso, sobre o perfil de cada aluno na faculdade, a gente vai para o nosso último quadro, que é justamente para falar sobre a sua vida na faculdade. Faz o quê? 19 anos? Essa é a sua vida. Confessou aqui já. E agora os seus alunos vão saber quem era Leandro na faculdade. Você lembra bem dos seus tempos de faculdade? Lembro bem. Eu amava ir para a faculdade. Eu rodava 100 quilômetros de ida e 100 quilômetros de volta para ir para a faculdade. E eu me lembro em que nenhum dia, em 4 anos, eu reclamei de ter que fazer esse trajeto, do tanto que eu amava essa vivência. Você fez uma graduação na sua vida? Fiz 2. A minha primeira graduação foi em comunicação social, publicidade e propaganda, no presencial, e depois eu fiz uma segunda graduação em administração no ensino à distância. Então você era o aluno que era pontual, chegava na hora? Eu era pontual, até porque o ônibus não atrasava, né, Fernanda? Então você ficava no meio da pista lá. Não, mas eu era pontual, eu gostava. Eu chegava até um pouquinho mais cedo, até para poder conversar com as pessoas, para ficar ali na porta da sala de papo. E preferia as aulas teóricas ou as práticas? Eu gostava das duas, mas confesso que as práticas, embora elas dessem muito trabalho, elas marcaram a história assim, da faculdade. Então, os melhores momentos eram os momentos dentro dos laboratórios, das aulas práticas, que realmente eram incríveis. Assim. E você era aquele aluno que estudava com muita antecedência ou deixava para estudar na noite anterior? Não, igual eu falei para você. Se eu ia para a faculdade, era para estudar. Eu não vou dizer que eu nunca matei uma aula, Fernanda. Ele sabe que os alunos dele estão assistindo ele. Exato. Sabe. Mas assim, eu trabalhava e estudava. Então, igual eu falei para você, não faz muito sentido eu ir lá e perder esse tempo. Eu poderia estar descansando, dormindo, fazendo outra coisa, mas se eu estava lá era para estudar. Então eu aproveitava muito as aulas, tirava todas as minhas dúvidas, porque eu sabia que eu ia ter pouco tempo depois para estudar. Então não deixava as coisas realmente para a última hora, não. Obviamente que tinha aquelas matérias mais difíceis, mais cascudas, que a gente precisava revisar. E aí aproveitava essa 1 hora de ônibus, né, de caminho, que dava tempo para... Caso você não estudasse, você tinha 1 hora ainda, tinha né, ainda, de trajeto. Leandro, perfeito. Por último, eu queria só que você deixasse uma dica de algum livro, ou filme, ou série, algo que você acha que é relevante para quem está ouvindo a gente. Pode ser qualquer coisa, seu perfil, um perfil profissional. Ah, que legal. Eu adoro podcast, Fernanda. Adoro podcast. Você já participou de outros como convidado? Não, é a primeira vez. É o primeiro? Que tudo. Mas assim, eu me apaixonei pela modalidade. Esses dias a minha filha perguntou, falou, pai, o que é podcast? Aí eu expliquei para ela, ela falou assim, igual rádio, né? Eu falei, puxa, eu nunca vi uma definição tão... que não é, né? Mas enfim, é algo que se assemelha. Você não fica nervoso? Porque às vezes quando eu tô ouvindo podcast, eu quero participar da discussão. Eu converso. Falei assim, não, você tá maluco falar um negócio desse? Não, faz todo sentido, eu converso. Eu converso com áudio de WhatsApp, Fernanda. Então, você imagina. Mas essa coisa do podcast eu gosto muito. E tem um em específico que eu acho que tem tudo a ver com essa questão do que a gente faz no ensino superior. Que o que a gente faz no ensino superior é ciência.
A gente desenvolve o conhecimento, né? Põe o conhecimento para rodar, para que a ciência seja algo real, que participe da nossa vida. E tem um podcast que chama Naruhodô, Naruhodô. Naruhodô. É um podcast sobre ciência e senso comum. Então, ele é apresentado pelo Ataíde Souza e pelo Ken Fujioka, e eles são maravilhosos, eles respondem perguntas simples dos ouvintes. Então, perguntas do tipo, por que a gente abaixa o som do carro quando está procurando o número de uma casa? Por quê? Pelo amor de Deus. Não, eu assisti tanto que assim, não tem essas respostas, mas tem a ver com a questão da concentração, de foco. Eu tiro o óculos para ouvir melhor também. Perguntas do tipo, por que sentimos vergonha? Da onde vem isso? E aí ele responde todas essas perguntas a partir da ciência. Ele demora na construção de um episódio pelo menos aí 2, 3 meses, porque ele reúne o maior número de artigos possíveis científicos que falam sobre esse assunto, até para entender se esses artigos são bons, são positivos, se foram publicados em revistas de referência, entendendo aquilo que é ciência de fato e o que é pseudociência, deixando de lado aquelas invencionices que às vezes a gente toma como verdade, e apresenta isso de uma forma muito leve, né? Então é gostoso ouvir, eu falo que a cabeça esquenta porque fica de fato ali funcionando, pensando nas coisas simples do dia a dia. Então a minha dica é essa, podcast Naruhodô. Perfeito, então. Adorei conversar com você, Leandro. Ver também, esse outro lado de um reitor, de um professor, a visão que vocês têm sobre a gente também. Muito obrigada pelo seu tempo, por aceitar nosso convite e por estar aqui. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o ensino superior, quanto mais a gente falar sobre conhecimento, ciência, melhor é. A gente tem que ampliar isso e oportunizar que as pessoas possam estar junto da gente, né? E essa é uma oportunidade que eu jamais deixaria de aceitar, justamente pelo que significa no processo que a gente tem como missão, que é educar para transformar. Perfeito, Leandro. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Fernanda. E você aí, já estava por dentro de tantas possibilidades que a faculdade pode lhe oferecer? Se gostou desse conteúdo, então aproveita e segue a gente no YouTube da Widen, no Spotify e nas principais plataformas de streaming. Também tem muito conteúdos e cortes lá no nosso Instagram, @WidenOficial, e no TikTok, widen.oficial. Obrigada pela sua audiência e a gente se encontra no próximo episódio para continuar ampliando suas possibilidades e compartilhando conhecimento.